Gostaria de falar com vocês hoje sobre a crença no purgatório. Será que há base bíblica para isso? Primeiro, precisamos entender o que seria essa crença, né? Há diferentes níveis de pecado. Se você fosse uma pessoa muito boa, né, você iria para o céu. Se você cometesse pecados graves, você iria para o inferno. E se cometesse pecados não tão graves, você iria para um lugar e iria sofrer e assim expurgar os seus pecados. Só que a Bíblia, ela diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente. A palavra doron, traduzida como dom, é presente. Então a salvação ela não vem através das obras, você é uma pessoa boa e então vai para o céu. Não, ela não vem através do seu sofrimento, eu vou pagar penitências aqui, ou depois que eu morrer vou para um lugar e vou sofrer e expurgar os meus pecados e assim vou para o céu. Isso é heresia, porque a salvação, o meio de você alcançar o céu, é somente através da graça, através de Cristo. Jesus diz lá em João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Podemos ver também lá em 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12, o seguinte. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É só através de Jesus. Isso é o que diz tanto em João 14,6, como aqui também em 1 João 5,11 e 12. Então, só existe salvação através de Jesus. Por isso, Cristo morreu na cruz para te libertar dos pecados. Romanos nos assegura lá, Romanos capítulo 8, verso 1, a maravilhosa graça da salvação. Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você aceitar Jesus como seu Salvador, quando você diz que é um cristão, que aceita o sacrifício de Cristo na cruz por você, significa que não há mais condenação sobre você. Quando você é um cristão em Cristo, quando você vive na presença de Cristo, quando você aceita Ele como Senhor da sua vida, significa que não há mais condenação pesando sobre você. Você passou da morte para a vida. Lá em 1 Pedro, nós também podemos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava dando um exemplo dizendo que você precisa sofrer para morrer pelos seus pecados. O texto diz que ele estava carregando os nossos pecados. E aqui diz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou seja, pelo sofrimento dele, nós fomos sarados. Poderia ainda apresentar muitos outros textos. Jesus veio, se encarnou, sofreu como um ser humano, morreu como um ser humano para que você não precisasse sofrer a condenação dos seus pecados. Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Só existe uma maneira de pagar pelo pecado e não é sofrendo, é morrendo. Mas diz, o dom gratuito de Deus, o dom, o presente de Deus para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo já sofreu por você para que você não precisasse sofrer. Não creia nessa heresia do purgatório. Creia em Jesus e o aceite como Salvador da sua vida. Aceite o seu perdão e vive em obediência a Ele. Não creia nessa doutrina de que você pode viver nessa vida cometendo pecados e que há uma chance no futuro de você sofrer e você ir para o céu. O único caminho é Cristo Jesus. E Ele já sofreu para que nós possamos, pela graça, encontrar salvação e vida eterna em seu nome.